E no vídeo de hoje do canal, São Paulo enfim vence a primeira análise, opinião e muito mais. Então perder tempo não, vambora para o vídeo. Não adorou, não gostou, deu pro gasto ou foi um lixo? Fora o Wilton, foi ótimo, eu adorei. Dramático, sim, mas ótimo, adorei. Acho que São Paulo fez o primeiro tempo assim, de encher os olhos, com energia, né, com juventude. O Wilton começou a complicar o jogo nos acréscimos do primeiro tempo. E no segundo tempo, acho que mais já esperado, né, a queda física. E aí o São Paulo ficou se defendendo e conseguiu, enfim, a vitória, né, que dá um respiro no trabalho e na tabela, né? Mais do que no trabalho, é na tabela que ela me preocupa do Brasileirão, né? E o São Paulo ganhou um jogo com vários reservas no final da conta, né? No final das contas. As entrevistas dele são muito saborosas porque elas têm muita informação, né? Então você consegue entender melhor as opções, a fase de cada jogador e tal. Além de ele nunca ir contra ética profissional aos seus companheiros todos de trabalho, jogadores, diretores, comissão técnica e tal. Então ele é um personagem diferente, talvez por esse conteúdo das coletivas ele incomode mais do que como treinador de futebol. Eu acho que é a minha conclusão, né? Porque de fato o nível conteúdo dele vão muito além da análise geral da nossa imprensa, por exemplo. E ele vem sofrendo uma perseguição implacável da imprensa, né? Dos analistas, dos ex-jogadores e tudo mais. A questão com a torcida acho que é outra coisa, né? A antipatia ou simpatia, embora eu entenda que a imprensa acaba influenciando, sobretudo os jogadores, na opinião da torcida. Mas eu acho que para mim já está muito claro nesse um ano que completa hoje, e ele quebrou o teu tabu, né? Ele quebrou. Sim. Ele talvez tivesse sido demitido hoje, como foram Rogério e Carpini, e quebrou o tabu de um ano, já é o quarto técnico mais longevo do futebol brasileiro. Eu acho, cada vez mais, ouvindo e vendo que ele é o técnico ideal para esse momento do São Paulo, mesmo que ele esteja sofrendo uma espécie de linchamento desleal por parte da imprensa, não por parte da torcida. A torcida tem todo o direito de vaiar, de não entender, tal. A parte da imprensa, a análise da imprensa, para mim, ela é muito fraca hoje em dia sobre o trabalho dele, sobre o ano do São Paulo, é tudo fora de contexto, sobre as questões todas que o São Paulo vive. E agora nós estamos vivendo, na análise da imprensa, que passa para a arquibancada também, a terceira era, né, das críticas. A primeira era, o apego aos jogadores mais velhos, o Luciano. Refém do Luciano. A segunda era não usa a base. Depois eu vou colocar a frase do Matheus Alves sobre o Zubeldia na zona mista para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Agora já não tem mais negócio de usar a base. E agora é a fase da covardia, cunhada pelo Caio Ribeiro, da dobra de laterais, da administração de um resultado. E o Tironi, eu já estou convicto que ele vai superar essa terceira fase também. E eles vão ter que engolir o Zubeldia. O que me espanta, os analistas, comentaristas, a torcida do São Paulo, que está meio dividida, né? A torcida organizada, e boa parte onde nós estávamos lá, incentivando o time e o técnico, o tempo todo. A Independente hoje foi exemplar, ela cantou os nomes, inclusive, dos jogadores inteiros do banco, eu nunca tinha visto isso, do time inteiro e do técnico, entendendo qual é o momento. O que me espanta na torcida é uma coisa só: tem gente que torce contra o São Paulo hoje para o Zubeldia cair. Isso para mim é uma coisa surreal, né? E é difícil torcer contra o Zubeldia, porque nos últimos 10 jogos do São Paulo ele perdeu um só, que foi do pênalti do Vitor Roque. O São Paulo está invicto no Brasileiro, está invicto na Libertadores. E aí, cara, além do alicerce do corpo ético que ele diz, da direção tal, é visível, escancarado, o quanto os jogadores do São Paulo, do mais velho ao mais novo, gostam dele. E aí é só botar a frase do Alves para a galera ouvir. Então, eu acho que aos poucos ele vai desarmando algumas coisas, alguns preconceitos mesmo. E aí, invicto no Brasileiro, Bruno, porque só o Flamengo, Palmeiras e São Paulo não perderam em 5 rodadas, né? A posição do São Paulo ainda é intermediária, mas o São Paulo está invicto no Brasileiro com Palmeiras e Flamengo. Então, eu acho que essa situação ela se aplica muito mais para mim a uma discussão que eu topo ter com qualquer analista da imprensa, sobretudo os jogadores, sobre o momento do São Paulo, do que em relação à torcida. A torcida tem a sua soberania. Hoje era assim, a torcida atrás do gol
que vaiou um pouco, né, e outra parte do estádio, o anúncio do Zubeldia no placar, a torcida atrás do gol, ela pediu o Luciano, pediu o Rian, pediu todo mundo que ela pedia não entrou, e o time ganhou, e ela só não pôde saborear o pênalti do Alves, né, que seria marcado ali para talvez ser convertido na torcida. A outra cabeceira da torcida, ela foi fundamental para a manutenção do placar, mas fundamental mesmo. O que a torcida do São Paulo fez atrás do gol do Rafael hoje não foi pouca coisa. Quando o Rafael vai buscar aquela bola, tem aquela energia também. O Rafael é o novo capitão do time. E aí a gente pode voltar para o início, porque as pessoas, os analistas, talvez a torcida, eles não analisam o início, o que o cara fez de bom, ou o que o time fez de bom, com uma escalação surreal. O primeiro tempo que o São Paulo fez até ser afanado pelo árbitro. O foda-se o Wilton, né? As pessoas preferem se concentrar, porque imagino que queiram a troca do técnico, que vai resistindo pelas alterações feitas com o banco que ele tinha. Eu só estou pegando aqui os dados do Marcos, meu companheiro de arquibancada, do investimento que o Santos fez nessa temporada adversário do São Paulo. O Santos contratou o Rollraiser, que jogou um bom jogo, por mais de 7 milhões de euros. O Santos contratou o David Washington, do Chelsea. O Santos contratou o Verón, do Porto. O Santos foi o quarto clube a mais investir no futebol brasileiro, Neymar à parte. E o São Paulo engoliu o Santos com um bando de moleques no primeiro tempo, né? Com uma formação inédita e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que eu só lamento que muitas pessoas não tenham conseguido usufruir essa conexão que existe entre time e treinador, num ano muito difícil para o São Paulo. É muito raro ter essa conexão entre time e treinador, e eu posso pegar as palavras do Matheus Alves para referendar isso. E é isso, não vou mudar a opinião de ninguém, só vejo um linchamento completamente desproporcional, sobretudo por parte da mídia especializada do jogo. A escalação, a escalação boa. A escalação, os meninos ali, o Alves de meia, jogamos no 4-2-3-1, com o Alves de meia, os dois volantes. A princípio podia ficar ali meio apreensivo com a falta de ritmo de jogo dos dois zagueiros. Mas eles mostraram que estavam bem. Desde do pré-jogo a gente sabia que a gente ia meter uma blitz, né? Ia aumentar o ritmo, e a gente aumentou. O ritmo pressionou os caras. E, cara, baita primeiro tempo. Sim, mais uma vez, Alisson e Marcos Antônio, gigante. O Lucas Ferreira hoje não estava tão eficiente, mas fez um bom primeiro tempo, muita força. Mano, o que o Ferreirão... E ele tá querendo muito, né? O que ele e o Alves divide não tá no mapa. Os caras vão pra dividida, dá agulhão, é isso. Mano, sacanagem. Os moleque monstro. O Ferreirinha bem, o André bem. Eu acho que os moleques fizeram um baita primeiro tempo, assim, cara. Se a galera que tava com a gente no Discord, inclusive, Tchecão, vou pegar o link aqui. Aí. Cara, o Ferreirinha fazendo gol, tocando e passando. O André se movimentando bem, o Alves se movimentando atrás dos volantes bem, recebendo a bola. A jogada do segundo gol é sacanagem. O passe vem bem, ele gira, acha o passe no André depois. Cara, piada. Os moleque bem, ganhando confiança. Sacanagem. Mas aí, acabou no primeiro tempo. Acho que acabou com o apito do árbitro. Só que aí entra um ponto no segundo tempo, e aí não é do treinador, tá? E aí a gente tem que tirar o do treinador da reta. Aí falta de experiência, faltou experiência para os moleques ali, faltou um pouco de como que eu posso dizer? Consciência de clássico. Dá uma cadenciada no jogo, né? O que sobra no Gil, zagueiro do Santos, cara, o Gil não é rápido. O Gil, ele é nego velho. Faltou nos meninos hoje. Então, tipo assim, a gente fez um baita primeiro tempo, sobrou. Tipo, hoje vai ser 3-0, 4-0, nós vamos sobrar. Sim. Faltou no segundo. E aí, o que faltou no segundo tempo? Cara, faltou alguém dos mais velhos, o André, o Alisson,
o Marcos Antônio, a galera que tá ali dentro do campo, o Enzo, o Cedric, os caras mais nego velho. Faltou ali, ó, o Marcelo tá falando, faltou comando. Não parte nem do treinador, não, tá, cara? Porque assim, imagina assim, a gente acaba um primeiro tempo, porra, top. A gente acaba um primeiro tempo, mano, mandando no jogo, acelerando tal, não sei o quê. No segundo, ó, o Falcão falando, faltou fôlego. Cara, é humanamente impossível você conseguir 40, 90 minutos. 70 minutos aqui, ó. Tá ligado? Não tem como. Faltou ali de dentro alguém com 5 minutos de jogo entender mais ou menos o que estava acontecendo, e aí não é o treinador, é alguém dentro do campo, é o Alisson, é o Marcos Antônio, a galera mais nego velho, o Enzo, virar pro moleque e falar assim, ó, dá 2 toques na bola, domine e toca, faz os caras correr, fica com a bola, faz os caras correr. E aí faltou essa experiência para os meninos. Uma zica. A primeiro em tudo ali no time do São Paulo. Uma assistência, 45 minutos para participar de gol, 7 chances criadas, 11 finalizações, 6 finalizações certas, 13 dribles completados. Quer dizer, é um novo Ferreirinha que a gente está vendo, né? A maldição do Neto. Ele falou que vai o quê? Que vai aparecer de tanga de... de sunga, né? De oncinha. Isso. Neto, tamo junto aí, hein? Boa sorte. Pelo jeito vai ter que aparecer um dia desses de tanga. Se o treinador tá no primeiro tempo voando, atacando, amassando o adversário, mérito do treinador. Segundo tempo, recua o time, põe todo mundo lá atrás, lá para ficar rifando a bola para qualquer lado, também tem o dedo do treinador. Então o Zubeldia acho que ainda precisa lidar melhor com algumas situações, né? Com alguns jogos que o São Paulo vem na conta do chá. Vocês estão destacando com razão o Ferreirinha. Para mim, o São Paulo tem 2 protagonistas. Porque você elogiar o ponta esquerda que está fazendo gol, começou a fazer gol do nada. Eu entendo as críticas do Neto, talvez, claro, pelo jeito dele, ele acabou passando um pouco do limite, talvez, ali, com a brincadeira, com a provocação. Mas o Ferreirinha sempre foi um jogador de velocidade, que gosta de 1 contra 1, que vai para cima, tem confiança para isso, mas conclui muito mal as jogadas. Era o grande problema dele. Então, finalizava muito errado. Ou era para finalizar e ele passava a bola. Ou era para passar a bola e ele finalizava. A cobrança no Grêmio só não foi maior porque o Soares ofuscou todo o ano de 2023, né? Em relação a isso. Então, assim, às vezes ele tinha uma intenção boa e executava mal. Então, assim, ele concluía... Por isso que o número de gols dele era muito baixo. Talvez o pessoal não vai lembrar, o melhor momento, talvez, do Zubeldia no São Paulo no ano passado foi quando o Ferreirinha era destaque. Sim. Porque o São Paulo, já de muito tempo, é um time de posse. É um time que gosta de ter a bola, de envolver o adversário com calma, com paciência. Era assim com o Rogério, era um pouco com o Dorival, né? E com o Zubeldia também pelas características do elenco. O São Paulo nunca teve muito jogador de beirada, de velocidade. Tanto que o Caio Paulista, quando era do São Paulo, virou um avião pelo lado esquerdo, porque era ele, o único cara que ia para 1 contra 1, driblava, era ele. Quando o Lucas chegou no começo, foi um achado, um cara que pega a bola e vai para cima. O Ferreirinha hoje é esse cara do São Paulo. Sem o Lucas, é ele que dá a bola para ele, quem vai pegar a bola e partir para cima é ele. Só que ele concluía mal as jogadas, e isso inverteu agora. Eu não sei se ele fez algum trabalho. Eu sei que ele fez a harmonização facial, né? Teve isso? A autoestima é tudo. Aliás, também. eu reparei, seu cabelo tá um pouco diferente. Eu não sei se você tá tentando buscar uma fórmula Ferreirinha aí. Eu fiz harmonização capilar. Então, Autoestima é tudo. Então, eu sei que ele deu um trato no visual ali e não sei se ele melhorou a finalização no treinamento, começou a se aplicar mais ou se concentrar. Então, ele tá com uma eficácia, como gosta de dizer Abel Ferreira e tanta gente, né? Um aproveitamento melhor. Só que tem um outro cara que está salvando o São Paulo, que é o Rafael. Sim. O Rafael fez um gol hoje. O São Paulo ganhou hoje, muito por conta do Rafael. O São Paulo empatou com o Botafogo, muito pelo Rafael. O São Paulo empatou com o Galo, muito pelo Rafael. Quer dizer, o São Paulo está fora da zona do rebaixamento hoje, vamos falar a verdade, muito porque o seu goleiro fez milagres. Assim. Ele já teve bons momentos, mas ele está num momento mágico, encantado. E quando um goleiro é tão exigido... Né? É sinal que tem algum problema no time, as coisas não estão indo muito bem. Mas no primeiro tempo ele não participa tanto, mas no segundo tempo ele tem que salvar o time, é porque alguma coisa está errada. O time tem uma boa margem de melhora, e é claro, quando chegarem ou voltarem, né, alguns jogadores importantes, a tendência é que o São Paulo evolua melhor. A gente está falando tranquilizada essa vitória. Eu acho que era importante para o momento do São Paulo vencer, era importante vencer a primeira no campeonato. Erro de arbitragem, o time sofreu mais do que deveria, tudo isso está na conta. Mais importante do que isso é o São Paulo conseguir 3 pontos no Morumbi aqui hoje. E aí vai entrar aquela discussão, né? O São Paulo piorou na segunda etapa, é falta de elenco, é escolha do técnico, aí são coisas que serão debatidas. Mas o mais importante hoje era chegar e vencer, chegar e ganhar.
foi o que fez o São Paulo estar de ótimo tamanho, muito bom o São Paulo hoje com os 3 pontos. O jogo a gente vai debater, você e o Léo podem fazer isso melhor do que ninguém, mas era importante vencer hoje e que bom que deu certo. Gente, o São Paulo venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Santos por 2-1 no Morumbi na tarde de domingo de ontem, com pouco mais de 52 mil pagantes aí. Novamente, a torcida de São Paulo empurrando o time. E fez um ótimo primeiro tempo, por sinal. Prejudicado pelo juiz, né? Por um pênalti bem a lá Brasil, né? São Paulo dominou, fez 2-0, poderia ter ampliado para cá. E depois de ter tomado o primeiro, a gente, como todas as São Paulinas, ficou bem preocupado no segundo. E o São Paulo sofreu. sofreu. E aí tem as análises aí de diversos, né, jogadores, do Arnaldo Tironi, de tantos outros, com relação às trocas, né? Tirando os 2 meninos da base, colocando, né, o Bobadilla e o Ferrarese. Não atraiu o Santos, mas de qualquer maneira, São Paulo se segurou. E quando não conseguiu segurar, o Rafael fez uma defesaça no final do jogo. O goleiro tá pra isso também, né? Então o São Paulo consegue seus 3 primeiros pontos do campeonato, fica no meio da tabela, em 10º lugar mais ou menos. E invicto, né? São 5 jogos, 4 empates e 3 vitórias, né? Time enjoado, time de São Paulo, no sentido que ele briga até o fim, um time que briga. Eu gosto muito desses 2 garotos que entraram no time titular, o Alves e o Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira foi o cara que mais armou em uma partida, né? 9 desarmes no jogo de ontem, até o momento do Campeonato Brasileiro. E o Alves também briga por todas. E ontem teve a sua melhor partida, né? Com um passe maravilhoso para o André Silva fazer o segundo gol. E o Ferreirinha, né? Na campanha Chupa Neto, que vai ter que usar tanguinha, né? Fez o seu 5º gol aí, próximos de 10 gols aí. Torcedor, acho que de todas as equipes, não só de São Paulo, torcendo muito pro Ferreirinha, pro Neto ter que pagar aí essa aposta. Então, o São Paulo totalmente diferente, né? Por exemplo, você não teve a zaga titular e o Sabino e o Juan seguraram as pontas, e os laterais sim, seguros e bem como sempre, que foram o Enzo e o Ceric. O meio-campo ainda foi o único, os volantes ainda são os únicos peças que não foram alteradas, né? Até o momento, que é o Marcos Antônio e o Alisson. Marcos Antônio no final do jogo ficou a ser quase que um meia armador, né? As trocas do Zubeldia. E na frente o Alves, o Ferreirão, o Ferreirinha e o André Silva. Tudo que o torcedor pedia, né? E deu certo. O São Paulo venceu, fez um primeiro tempo muito, mas muito bom. E aí no segundo tempo, fisicamente, tecnicamente, também o Santos cresceu. Aí teve problemas. E, bem, ainda tendo problemas, teve um pênalti absurdamente não marcado pelo juiz. Normal, né? São Paulo sempre prejudicado. E mesmo assim, o mais importante, conseguiu os 3 pontos, a vitória. Era vencer acima de tudo. O Zubeldia subiu no ônibus ao final da partida, né? Então, continuando no comando do São Paulo. São Paulo que agora pega o Libertad em Assunção. Jogo duríssimo na briga aí pela liderança e classificação no grupo do São Paulo na Libertadores. Veremos qual será o time. Na própria entrevista coletiva, o Zubeldia não deixou claro sobre o retorno do Lucas. E só respondeu Deus queira, que é o que todo torcedor também deseja. E bem, acho que o São Paulo conseguiu aí encontrar peças, né? Os garotos da base começam a dar conta do recado. Esse Lucas Ferreira me lembra muito o Luiz Henrique do Botafogo, né? Fisicamente, tá? Claro que não chegou no nível de futebol desse mesmo jogador, mas pode vir a ser um muito bom jogador, mas lembra bastante forte. É difícil, né, roubar a bola dele, também rouba muita bola, ajuda muito na marcação, como o Ferreirinha, que é uma das críticas também. Agora vem ajudando muito taticamente e tomando as melhores decisões, que é coisa que ele não fazia. E isso vem gerando gols para o São Paulo Futebol Clube, né? Então, importante a vitória. É um momento difícil, a gente sabe com o Fidic. E assim, o São Paulo ainda precisa vender jogadores. Ontem foi até mais concentrado no Tironi, que o Arnaldo falou que o São Paulo não venderá os 3 garotos. Amigo, tá faltando 85 milhões de vendas para o São Paulo bater a cota dele orçamentária. Ele precisa bater, né? Ele precisa cumprir as metas junto a Galápagos. Então, se chegar uma boa proposta para os meninos, não vejo o São Paulo não vendendo. Essa que é a má notícia. Mas estamos cientes, né, que isso pode acontecer. O Rian não entrou e o Zubeldia ficou o motivo, né, que eles ainda estão treinando bastante os meninos da base na questão defensiva, principalmente na bola parada. O Luca quase entrou, mas ele na hora desistiu porque o Ferreirinha falou que ia continuar. E o Ferreirinha jogou até o fim do jogo, mesmo morto, faltando menos 15 minutos. E, bem, eu acho que
soluções estão sendo encontradas, né, em casa. Se isso vai ser duradouro, ou se isso vai durar ao longo da temporada, veremos. A gente espera também que ao menos o Lucas, o Oscar e o pessoal voltem, né? A gente sabe que 2 não vão voltar. Eu acho que a questão é se o Luiz Gustavo vai se aposentar ou não, né? O cara, ele só volta ano que vem. Agora fica o Pablo Maia e o Lucas já treinam com bola. Fica só o Oscar na pendência de um retorno. Então é isso, gente. Eu acho que o mais importante era a vitória. O São Paulo conseguiu. Agora é o Libertad em Assunção, depois o Ceará. 2 jogos bem difíceis. Mas do outro lado tem o São Paulo Futebol Clube, né? E ficam as discussões, né? Ficam as batalhas entre diferentes partes da mídia tricolor, entre o próprio torcedor torcendo para o São Paulo perder, para o Zubudi cair. Então, sabe, as coisas estão muito mudadas, tá um clima muito polarizado. E assim, eu espero que as coisas melhorem e se resolvam. Acho importante torcer em prol do São Paulo, quem vista a camisa, quem seja o técnico. Cara, eu já torci pro Pablo, já torci pro Govinic, já torci por muito cabeça de bag. E torci. Entendeu? Como também já torci por muito técnico ruim, muito técnico bom, então faz parte, né? Tudo pelo São Paulo. A gente espera que esse clima se amenize e que o São Paulo consiga uma boa sequência, até para dar uma esfriada nos ânimos. E junto à sua torcida, o São Paulo consiga esse ano aí, né, não sofrer no Brasileiro e ir bem nas Copas. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu!